Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de genética no Enem, mais especificamente biotecnologia. Vamos lá. Enem 2013, questão 62. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. Então, temos que revisar alguns conceitos. Primeiramente, biotecnologia é a área de estudo das técnicas que utilizam seres vivos para a obtenção de produtos de interesse humano. Uma parte da biotecnologia, também da agronomia, é o melhoramento de organismos. E esse melhoramento ele pode ser feito de formato tradicional, com os cruzamentos e todo aquele processo similar ao que Mendel foi fazendo, mas tem também um melhoramento moderno, que faz uso de técnicas de engenharia genética. E uma dessas técnicas são os organismos geneticamente modificados, os OGMs, ou organismos transgênicos, que possuem em seu material genético fragmentos de DNA ou genes de indivíduos de outra espécie. Conceitos associados a esse conceito de transgênicos. É o conceito de DNA recombinante, que é o material genético que recebe genes de outros organismos. E como exemplo nós temos bactérias que produzem insulina humana, plantas resistentes a pragas, a geadas e a aplicação de pesticidas. Esse aqui é o símbolo de que naquele produto ou ali contém um material de origem transgênica. Outros conceitos é o do projeto Genoma, que consiste no sequenciamento das sequências lineares dos nucleotídeos do DNA que compõem cada cromossomo de uma determinada espécie. Conhecendo onde estão cada gene dos cromossomos, nós podemos identificar doenças genéticas e propor possíveis tratamentos, que é a ideia de uma terapia gênica, que é o tratamento de doenças por meio da tecnologia do DNA recombinante. Clonagem é a obtenção de indivíduos ou de estruturas idênticas ao que foi selecionado, gerando organismos com genomas idênticos. Porém, o fenótipo pode variar a depender das condições de desenvolvimento. Nós temos aqui no exemplo a raiz de cenoura, de onde são retiradas células, depois são desenvolvidos calos, depois reestruturados em uma nova plântula e então gerando uma planta adulta geneticamente idêntica à planta inicial. Podem ocorrer algumas variações de fenótipo, porque caracteres de produção são caracteres quantitativos e que dependem da interação de muitos genes. Então, variam de acordo com o ambiente também. Voltando à nossa questão, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Então vamos lá. Cloroplastos, que ele falou aqui em cima, são organelas presentes em células de organismos fotossintetizantes, como as plantas, por exemplo.
Os cloroplastos apresentam DNA, RNA e ribossomos próprios, certo? A gente já falou um pouco disso, dessa ideia aqui de apresentar DNA próprio, organela celular, enfim. Lisossomos, mitocôndria, peroxissomo, complexo Golgi, retículo endoplasmático. Mitocôndria, portanto, responde corretamente essa questão, porque a mitocôndria, ela apresenta o DNA, RNA e ribossomos próprios. Mitocôndria de origem materna, enfim, teria um resultado similar ao do cloroplasto. Essa questão aqui é do Enem de 2013, na nossa lista de exercício é a questão de número 11. Para ter acesso à nossa lista de exercício com gabarito, clica no link logo abaixo do vídeo. Próxima questão, Enem 2009, na lista é a questão de número 2. Um novo método para produzir insulina artificial, que utiliza a tecnologia do DNA recombinante, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, a UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção da insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência. Então vamos lá. A E. coli mais a sequência do DNA para sintetizar a insulina. Essa sequência de DNA para sintetizar a insulina não é natural dela, foi introduzida nela, certo? Então, tem como consequência o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas? Não. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos? Não, nem disso está falando na questão. O processo na técnica de síntese química de hormônios, não está falando da produção in vitro desses hormônios, é in vivo mesmo. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos? Pode ser um item que responde insulina, diabético. A criação de animais transgênicos? Animais transgênicos? Não, a gente está falando de uma bactéria transgênica que produz insulina. Logo, o item que responde corretamente a nossa questão é o item D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Vamos para a próxima questão. Enem 2010, na lista é a questão de número 4. Investigadores da Universidade de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti geneticamente modificada, que é candidata para o uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. As fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo, e este só atua em fêmeas. Gene dominante condicional. Dominante e só atua em fêmeas. É o que está dizendo aqui. Isso lembra um pouco o tipo de herança que nós vimos nas aulas anteriores. Herança limitada ao sexo. Porque está presente um gene autossômico de formação dos músculos das asas e está limitada ao sexo feminino. Então, ela é limitada ao sexo. Não está ligada nem ao cromossomo X, nem ao cromossomo Y. É em gene autossômico, em cromossomos autossômicos. Certo? Então, pelo enunciado da questão, nós podemos retirar aqui. Fêmeas homozigotas dominantes e heterozigóticas não voam. Fêmeas homozigóticas recessivas voam.
Machos, independente do genótipo, vou, porque afetam apenas fêmeas. Então, as fêmeas afetadas são as homozigotas dominantes e heterozigotas, e as homozigotas recessivas não são afetadas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes dessa variedade geneticamente modificada reduziria o número de casos de dengue em uma determinada região. Por quê? A. Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos? Não, o macho continua voando normal, aparentemente tudo normal com ele. Restringiria a área geográfica do voo dessa espécie de mosquito? Não, não é uma barreira geográfica, é uma barreira genética mesmo, atrapalhando o desenvolvimento dos músculos da asa exclusivamente em fêmeas. Dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença? O vetor da dengue são as fêmeas do Aedes. As fêmeas que serão afetadas. O item C parece o item correto para essa questão. Certo? Agora vamos avaliar os demais. Tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico da doença? Não está falando de tornar resistente ao vírus da dengue, nem nada. Está falando de atrapalhar mesmo o desenvolvimento da fêmea. Dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos geneticamente modificados? Não, porque a característica genética só vai afetar as fêmeas. Os machos vão continuar independentes de qualquer coisa. Então, realmente, o item C responde corretamente nossa questão. E muito obrigado por assistirem a mais essa aula. E não se esqueçam de acessar o link embaixo, ver nossas questões, responder, conferir com gabarito e qualquer coisa, só falar, certo? Boa prova e até mais!